Hola, ¿qué tal? Hoy aquí en nuestros momentos Montessori voy a hablar contigo sobre un tema que sé que a muchas de vosotras os interesa y es lo que he aprendido durante 10 anos haciendo after schooling Montessori com mi hijo. Para quem não sabe, eu tenho um hijo que agora tem 14 anos, pero de los 2 hasta mais ou menos los 11 anos, assim, mais ou menos, nós estivemos fazendo after schooling e neste vídeo te vou a dizer 10 conselhos que tenho da experiência que he conseguido ao largo desses 10 anos, que me haviam gostado que alguém me hubiera dicho quando comecei a trabalhar com meu filho e que creio que são muito importantes para todas nós que hacemos Montessori em casa, bem seja com homeschooling ou bem seja com after schooling, porque muitas vezes são erros que nós caímos e que há que tomar cuidado, porque senão isso pode acabar não só dañando os resultados, pero como te vai fazer perder as ganas e vas acabar abandonando todo esse trabalho que has empezado com tu hijo, lo que seria muito triste, não só para ele, como para ti também, porque Montessori é algo muito bonito, é algo muito valioso, que pode trazer muitos benefícios para os niños, pero também traz muitos benefícios para nós como adultos, vale? E seria de verdade uma pena que tu deixasse todo esse trabalho a perder. Então, por isso te trago esse vídeo com 10 conselhos ou 10 erros, não, que muita gente acaba cometendo quando está sendo Montessori em casa. Vamos a por ele. Meu nome é Alessandra, eu sou assistente Montessori para as etapas de 3 a 6 e de 6 a 12. Também sou educadora de disciplina positiva. Também hice 10 anos de after schooling com meu filho. E também sou mentora para madres que estão realizando Montessori em casa, que estão querendo aprender a ser adultos preparados. Já estive durante 10 anos fazendo Montessori em casa com meu filho, começado quando ele tinha mais ou menos 2 anos. E terminei quando ele tinha sobre uns 11, é que não me recordo muito bem exatamente a idade que ele tinha, porque foi algo muito natural. Praticamente no momento que ele entrou em secundária, porque aí já eram uns conteúdos muito mais profundos, muito mais sofisticados, como podes imaginar, e creio que mais que fazer Montessori em casa com um adolescente não tem que ser algo assim tão acadêmico, pero sim mais de relação, não? Pero isso é tema para outro vídeo. O que queria dizer é que durante esses 10 anos que estive acompanhando meu filho, aprendi muitas coisas sobre ele, sobre mim mesma, aprendi sobre Montessori e aprendi também sobre fazer esse trabalho de fazer Montessori em casa, não? E creio que é algo que eu posso compartilhar contigo, porque eu he acertado em muitas coisas, pero também he cometido muitos erros, não? Creio que em grande parte do resultado que temos agora, que meu filho é adolescente, é graças a Montessori, é graças a essa educação que lhe hemos dado, e é verdade que se vê uns resultados boníssimos. Pero claro, se eu te dijera que foi tudo perfeito, lindo e maravilhoso, eu estaria mentindo, porque sempre há erros, não? Os erros são parte da trajetória. Então, tu que agora estás começando, que a lo mejor tens um ninho ou uma ninha de 2, 3, 4 anos, ou incluso de 6 anos, não? E estás começando agora, te gostaria saber como fazer esse trabalho Montessori em casa. Creio que te pode ser de muito valor esses conselhos que te vou a dar, não? Então, aí vamos. Mi primeiro conselho: não perdas o tempo com aquilo que não te vai añadir nada. E se paramos para pensar, esse conselho vale para tudo na vida, não? Pero é que muitas vezes nós perdemos muito tempo vendo reels no Instagram, vendo shorts, vendo TikTok, não? Esses vídeos rápidos que são de muita descarga de dopamina, não? Que eu sei que podem ser muito divertidos, ou que incluso que há vídeos rápidos que te ensinam algo. Eu sei que sim que eles existem, eu mesma já hice vários, não? E há companheiros que falam sobre Montessori
que hacen vídeos rápidos que são de muita qualidade, pero tienes que tomar muito cuidado para não cair nessa roda de hamster de estar vendo os vídeos e vídeos e vídeos e vídeos que ao final só te vão a deixar atascada. Quanto mais vídeos veas, pior. Isso te lo puedo assegurar. E porque eu também he estado aí, eu também tive períodos em que não parava de ver vídeos em YouTube, Instagram, sobre como usar materiais, como ter um ambiente preparado um pouco melhor, sobre atividades, sobre um montão de coisas. Eu via vídeos e vídeos e vídeos e ao final não colocava nada em prática. Não, eu creio que isso é algo que todo mundo já passou. Tu empiezas a ver milhões e milhões de vídeos, dizes que vai estar só 30 minutos vendo vídeos para, por exemplo, descansar um pouco da comida, não? E ao final tu acabas passando 3 horas vendo vídeos. E quando termina essas 3 horas de ver vídeos, te quedas com aquela sensação de que has perdido 3 horas de tu vida, porque ao fim e ao cabo tu já não te acuerdas mais de los vídeos que has assistido, aqui sim? Então, ao final, esse tempo que te passas vendo vídeos em bucle, tu não estás aprendendo. Tu pensas que estás aprendendo, pero não estás. Na verdade, o que está passando é que tu estás perdendo tu tempo. Tens que ler os livros de Maria Montessori, os livros de outros montessorianos de qualidade, porque há alguns que não são, vamos a dizer a verdade. Há muita gente que saca livros sobre Montessori solo para vender, solo para ganhar sucesso, êxito em las redes sociais, para hacer crescer sua autoridade como uma estratégia de marketing mais, pero a verdade é que quando tu vas a ler aqueles livros, tem muito pouca chicha, verdade? É de parar de comparar-se. Quando estamos muito tempo em Instagram, especialmente, não? Porque Instagram é uma rede social que está hecha para isso. Quando estamos muito tempo nas redes sociais e estamos vendo muitas fotos, muitos vídeos, stories, carrossel, todas essas coisas de várias pessoas que compartem seu trabalho Montessori, ou bem como guia Montessori, ou como outras madres homeschoolers. Quando estamos passando muito tempo vendo esses conteúdos, porque pensamos que assim estamos aprendendo, porque pensamos que assim nos estamos inspirando, não, para poder fazer com nosso filho também, chega um momento que a inspiração se transforma em comparação. E te empiezas então a comparar com aquela pessoa, não? E empiezas a passar pensamentos em tu cabeça, como por exemplo, es que eu nunca vou ter uma casa como dessa mulher, tão grande, com esses muebles tão bonitos, tão bem decorado, com tantos materiais. Es que eu não tenho tempo para estar fazendo tantas atividades com meu filho, como essa mulher, que tem, não sei, 2, 3, às vezes tem 7 filhos e fazem mais atividades que nós outras que temos um. Isso me passava muito, porque eu seguia muitas contas de mamás de Estados Unidos que haciam homeschooling Montessori e às vezes apareciam famílias que eram famílias numerosas e eu pensava, como pode ser que essa mulher tenha 4, 5 filhos e está sendo Montessori em casa e eu que só tenho um, tenho tanto, a mim me custa tanto, não? E é isso, tu entras nessa rueda de la comparação, empiezas a ver esses conteúdos para aprender, para inspirar-se, e isso está bem, pero é algo que para entrar no campo de la comparação te tarda 2 dias. De repente tu já empiezas a comparar, a ver como aquela pessoa hace melhor que tu, que tem mais coisas, que hace muito mais atividades, e então te empiezas a pensar, então para que eu vou seguir sendo Montessori, se eu não posso comprar isso, se eu não tenho uma casa assim, se eu não tenho tempo para fazer essas coisas que essa mulher faz, se eu não sei fazer esse trabalho que ele faz, empieza a fazer essas comparações, e isso vai minando tus ganas de seguir com Montessori. Isso foi algo que eu he visto muito, pero muito, com amigas minhas que acabaram parando de ser Montessori justamente por isso. Comigo mesma isso também passou em
várias ocasiões e com clientes minhas que pensavam, es que, Alessandra, es que me gusta, pero es que eu não tenho tempo, es que eu não puedo fazer como hace fulana, como hace cicrana. Então, vocês acabam abandonando. E esse que é o grande problema da comparação. Então, se tu está sentindo que está entrando nessa dinâmica, outra razão para parar de ver tanto Instagram. Terceiro conselho que te dou é evita improvisar. E isso também é algo que muita gente cai. Eu mesmo he caído muitíssimas vezes por muitíssimo tempo, incluso eu diria. Nós vamos com nossa vida, não? Que tem que trabalhar, que tem que cuidar de los outros niños, que tem que cuidar de la mascota, que tem que cuidar de la pareja, que tem que cuidar de não sei mais quem. E ao final, o trabalho Montessori acaba quedando para depois, para outro dia. E quando vas a ver, pois tu filho já aprendeu um montão de coisas no colégio, não como passava em meu caso, porque eu não era homeschooler, eu era after schooler, eu ia fazendo o trabalho, acompanhando o que meu filho estava aprendendo no colégio. Então, se, por exemplo, se ele estava aprendendo frações, pois então tocava aprender frações também, como era em Montessori, não? Ia sempre tentando acompanhar o ritmo dos professores. E que muitas vezes ocorria comigo, que com o corre-corre, acabava passando como 3 temas na escola, e quando via, tudo aquilo que havia preparado antes já não me valia mais, já havia perdido o tempo, já não valia mais, e agora tinha que rapidamente aprender outro tema que às vezes era muito difícil de fazer comigo, porque tinha que haver dado outras coisas antes, que não he dado, que o tempo passou, e agora se eu quero dar aquilo, vou ter que recuperar esse tempo. Então, às vezes era muito complicado. Isso passou muito com nós outros quando estávamos com geometria, porque eu me acuerdo que quando fui trabalhar com ele sobre os triângulos, ele já estava vendo, já havia visto triângulos no colégio há muito tempo. Por um lado é bueno porque acaba servindo como uma espécie de repasso, pero por outro lado pierdes esse timing. E aí, então, quando vas chegar ao momento que vas ensinar, eu que sei, os poliedros, alguma coisa assim, pois tu filho já vai estar, por exemplo, no Teorema de Pitágoras, para dar um exemplo, que não é o caso, pero para que podes compreender, não? E para dar o Teorema de Pitágoras, tinha que haver dado um montão de coisas antes. Então, acabas tendo que fazer tudo outra vez, e isso também te acaba deixando cansada, te acabas perguntando a ti mesma, pero para que estou fazendo isso? Isso dá muito trabalho, não vale a pena. E isso tudo também acaba sendo um motivo para abandonar. Por isso que é que tomar cuidado para não improvisar, vale? Porque aí ao final vas a pensar, bueno, agora dou rapidito esse tema para que logo nós alcancemos esse outro. E eu te digo já que não vai funcionar, vas a dar de qualquer maneira depressa e correndo, e quando vas a ligar àquele outro que é um pouco mais sofisticado, tu filho não vai conseguir acompanhar, não vai funcionar e vas acabar deixando. Então, o melhor é organizar-se antes. Tens que criar um sistema de organização. Pode ser, por exemplo, todos os domingos por la tarde, te vas a parar umas 2 horas para programar todo o trabalho da semana. Tem que ser assim. Vale tanto se tu haces homeschooling como se tu haces after schooling. Tens que encontrar uma maneira de organizar-te. Porque se vas improvisando, se vas fazendo tudo sobre a marcha, ao final lo vas acabar abandonando. Isso te lo puedo asegurar. O quarto error é não buscar uma tribo. Hacer Montessori sola é praticamente impossível. Tienes que ter muita convicção, tienes que ser muito cabeçota, eu diria, para seguir adelante se tu não tens um grupo de amigas que te ajudem nesse processo. Hacer tudo sola é muito difícil, é muito estressante, é muito solitário e vai chegar um momento também que vas a querer abandoná-lo.
vale? Isso também é algo que também vi várias vezes com amigas, com, com clientes não, pero he visto muito com amigas minhas e quando empecé a ser Montessori, porque como he dicho a princípio, eu empecé Montessori quando meu filho tinha 2 anos e quando ele tinha mais ou menos uns 4 anos, 5, 6 anos, e encontrado um grupo de amigas que também haciam Montessori em casa com seus filhos e chegou um momento que esse grupo acabou, porque cada uma tinha uma história, uma era que trabalhava muito, outra era que tinha muitos ninhos e não conseguia organizar-se entre o trabalho, a casa, os ninhos, e eles acabaram abandonando o after school em Montessori por isso, porque de, por querer fazer as coisas solo. Quando nós estamos com amigas e nos encontramos e compartimos nosso processo e vamos à casa de la una, na casa de la outra, há que quedar, há que fazer um trabalho de tribo mesmo, não? Quando existe esse trabalho, Montessori vai sobre ruedas, porque aí tu vas a querer aprender mais, porque claro, tens que quedar com tus amigas, tens que preparar as apresentações que vas a compartilhar com os filhos de tus amigas, e isso vai ser uma motivação para seguir aprendendo. Pero no momento que isso para, tu também paras. E isso se acaba abandonando. Por mais que tu penses, não, não passa nada, agora eles estão ali com suas movidas, com seus problemas personais, não podemos mais a quedar, pero eu vou a seguir fazendo o trabalho em Montessori em casa por meu filho, porque eu sim quero fazer, foi o que passou comigo. No momento que essas minhas amigas pararam de quedar, eu disse, bueno, elas param, pero eu vou seguir adelante. E lo hice, pero foi muito difícil, pero muito difícil. E houve temporadas em que eu não queria ser nada, porque me perguntava a mim mesma qual era o sentido daquilo tudo que eu estava fazendo, porque empiezas a encontrar problemas por el caminho. A vezes tu hijo não quer trabalhar, a vezes tu não te sentes bem contigo mesma para hacer as atividades com tu hijo. E é tudo muito solitário, e chega um momento que te empiezas a perguntar a ti mesma quais é o sentido de tudo isso. E podes passar, a vezes, semanas, meses, quizás até anos, sem fazer nenhuma atividade com tu filho, porque justamente te sentes muito sola. Por isso que é tão importante ter uma tribo, quando estamos fazendo Montessori em casa, nem que seja uma tribo virtual. Sabes, o melhor é que seja uma tribo real, não? Para pessoas de carne e osso, com quem tu puedas quedar, tomar um café, ir à casa de uma, ir à casa de outra. Isso é o ideal. Pero se isso por algum motivo é impossível, então busca pelo menos uma tribo virtual. Não sei, há membresias, não? Como por exemplo a de Pilar Bewley, de Melanie Montessori, ela tem uma membresia de famílias homeschoolers e entre eles hacen quedadas virtuais, não? Que são os diretos que hacen dentro da membresia, justamente para criar essa amistade entre eles, esse sentimento de tribo para compartilhar. Porque se tu não tens com quem compartilhar o que estás vivendo com tu filho em casa, com essas atividades e tal, vai ser muito complicado, te vai ser muito cuesta arriba. Quinto conselho, que também é todo um clássico, que seguro que tu já habrá visto várias vezes por aí, cuidado com comprar muitos materiais Montessori, vale? Há gente que se põe a comprar, porque são muito bonitos, porque são muito chulos, porque han visto um vídeo na internet de uma pessoa que hacía não sei que apresentação e ha dicho, madre mía, eu necessito esse material para mim, não? E quando vês, tem a casa llena de materiais que estão correndo por ver uma estanteria. Há que tomar muito cuidado na hora de comprá-los. Tens que saber se de verdade é um material Montessori,
se é para a idade de tu hijo, se é para aquele momento que ele está passando, vale? Porque a vezes, por exemplo, imagina que tu tens um ninho de 4 anos e tu lo compras lá Torre Rosa, que é um material Montessori, que é para ninhos de 4 anos, pero a vezes pode ser que por mais que tu hijo também tenha 4 anos, tu lhe vas apresentar na Torre Rosa e llega tarde. Ele não vai ver nenhuma graça naquilo de estar colocando cubos um em cima do outro e vai dizer, para quê? E não vai usar. Há certos materiais Montessori que estão muito bem para ter em casa e há outros que não tanto, porque Maria Montessori, ele não, na verdade é que ela não criou seu método para trabalhar em casa, ela lo criou para trabalhar na escola, com um grupo grande de ninhos. Então, há materiais que vas a comprar e que não vai funcionar. Isso é assim. Então, há que tomar muito cuidado quando vas elegir um material para comprar, vale? Tens que saber muito bem qual é a utilidade do material, a ideia para que está destinado. Intenta estudar muito a respeito daquele material antes de comprá-lo e depois te haces a pergunta: mi hijo lo vai aproveitar? E hablando também sobre materiais, o sexto conselho que te quero deixar é muito cuidado com os bundles imprimíveis. E tu me vas a dizer, pero Alessandra, tu has vendido bandos imprimíveis, tu compravas bandos imprimíveis quando tu hijo era mais pequeno, que eu me acordo, é verdade. Eu he comprado bandos imprimíveis, los he vendido também como afiliada, e a lo mejor pode parecer, não, um pouco raro este conselho que te estou dando, pero é que os bandos imprimíveis, em um primeiro momento, eles estão muito bem, porque te dão a possibilidade de conhecer muitos profissionais de Montessori, muitos criadores de conteúdo, conhecer seus trabalhos e por um preço que suele ser muito baixo, ter acesso a muitos recursos de muitíssimo valor e que pode ajudar-te muito nesse trabalho Montessori que haces com tu hijo. Eu he comprado bandos que me ajudaram muito, pero também te posso ser bem sincera, eu também tive outros que não aproveitei. Que aproveitei quizás um recurso ou outro e por muito pouco tempo e depois me arrependi, sabe? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esses bandos imprimíveis, porque muitas vezes eles trabalham mais com nosso consumismo do que com outra coisa. Quando vas a comprar um bundle de imprimíveis, de cursos, de lo que seja, meu conselho é: eche um vistazo sobre todo aquilo que te está oferecendo, lê bem, e tenta conhecer ao menos um pouco o trabalho daquelas pessoas que estão participando do bundle para ver se te sentes identificada com sua maneira de trabalhar, com seus valores, com a maneira com que ensina o Montessori. E logo, quando é recurso em si, tenta ver se realmente crees que vai sacar proveito de acordo com a idade de tu hijo, de acordo com o trabalho que estás realizando, porque é muito fácil acabar pecando por el consumismo, que também entram por los ojos, porque são muito bonitos, e ao final te lo vas a gastar um dinheiro em papel, em tinta, e vas a ter os materiais ali no armário e não vas usar. Intenta buscar que sejam imprimíveis, que crees que sim podes sacar durante um tempo um proveito. Por exemplo, eu me acordo que uma vez eu he participado do bando de imprimíveis de Cristina Tebar, que foi um bando muito bueno, e tinha um recurso que eu sigo utilizando com meu hijo hasta hoje, que eram umas tarjetas de perguntas, que era de My Family Lab. Eram umas perguntas que podes fazer durante um viagem em coche, não? Ele está perguntando se tu fosses um super-herói, que herói serias? Se fosses um animal, que animal serias? Não? Eram como que 100 perguntas, 100 tarjetitas com 100 perguntas para
estar falando durante viagem em coche, e isso já he usado comigo várias vezes e foi muito interessante, porque luego nos ha dado pé para discutir sobre muitos temas. Então, há materiais que sí são muito buenos, há outros que não são tão buenos. Então, há que tomar muito cuidado com isso, ¿vale? Porque muitas vezes eles fomentam esse consumismo. Sétimo error, quando nós não observamos a nosso filho. E aqui, quando eu digo de observar, não é nem de estar sentada, anotando todos os movimentos ou como se relaciona com outros ninhos, não é nem esse tipo de observação científica que estou dizendo. Pero a observação do dia a dia, de, por exemplo, que de repente tu hijo venga e te diga que está interessado em determinado tema, ou te hace comentário genial sobre algo que ha visto na tele, por exemplo, e tu tens aquele insight, né, de pensar, madre mia, ele está interessado agora em agujeros negros, então não me puedo olvidar disso, porque tenho que fazer uma atividade com ele sobre os agujeros negros, e ao final te acabas olvidando. Por quê? Porque não lo apuntas, porque não lo controlas, não tens um sistema de ir tomando apuntes sobre essas observações do dia a dia, não? Ou, por exemplo, se de repente ele está falando contigo e empieza a hacer uma série de argumentos que te vai dando uma sinal de que ele está dentro já desse sentido da moral, e que isso já é o momento de estar trabalhando o pensamento crítico com ele, não? E no momento tu pensas, ai, madre mia, eu tenho que apontar isso, eu tenho que fazer algo em relação a isso. Pero ao final tu não apontas e se acaba olvidando. Cuidado. Tens que levar isso tudo apontado, tens que fazer um trabalho posterior, de buscar recursos para seguir trabalhando sobre esses temas que ele te está levando, que tu estás vendo que ele está listo, que ele está interessado, para não ir sacando mais chicha disso. E a única maneira é levando controle e depois ir buscando mais recursos sobre isso e organizar, não, dentro daquele domingo por la tarde que te havia dito antes, para colocar no trabalho que vas a levar durante a semana, porque lo mais provável é que vas escuchar esse comentário dele, que te vai passar esse insight em tu cabeça e lo vas olvidar olimpicamente. Oitavo erro. Quando nós pensamos que fazer Montessori em casa é só ter materiais e ambiente muito bonito. E nos olvidamos que Montessori é muito mais que materiais. Montessori também é o adulto preparado e o ninho equilibrado. Mais que usar materiais, mais que fazer atividades, lo que tu tens que ter em mente é que tens que ajudar a tu hijo a alcançar esse equilíbrio, a sacar esse maestro interior que ele tem dentro, a aumentar seu potencial. E isso não se hace só com materiais. Os materiais ajudam, pero eles não são os únicos que vão ajudar. Aí entra muitíssimo o trabalho do adulto preparado. E para ser adulto preparado, não te vai bastar com umas sessões de spa para dizer que estás fazendo autocuidado, não te vai ser suficiente com ler livro ou dois, ou fazer cursilho ou outro cursilho. Isso tudo te ajuda, pero é muito pouco. Tens que fazer trabalho de transformação interior tuyo. E esse trabalho é muito difícil de fazer sola. Vas a necessitar a companhia de uma pessoa que já lo ha passado por isso e que te pode acompanhar, que te pode levar de la mano para que tu puedas realizá-lo. Porque fazer trabalho de adulto preparado solo é extremamente difícil, pero extremamente difícil. É necessário ter uma guia. Por isso que eu te digo que é muito difícil fazer Montessori
quando una está sola. Estás vendo que a maioria de los consejos que estou dando sempre vai nessa linha de que ser autodidata está muito bem. Eu mesma sou autodidata e hice muitas coisas assim. Pero não basta. Não basta com ser autodidata. Ser autodidata, a vezes, acaba sendo uma trampa que nós mesmos nos colocamos, porque nos acaba limitando muito. Pensamos que podemos fazer tudo solas, que não há necessidade de ter um mentor, de ter... Não, eu, para quê? Eu consigo fazer tudo sola, eu sou muito capaz e tal. E não estou dizendo que tu não eres capaz, por supuesto que tu eres capaz, pero se hace cuesta arriba e a vezes necessitamos a mirada de uma outra pessoa fora para que nos pueda orientar por um caminho. Então, é necessário ser um adulto preparado. Não basta só com saber apresentar materiais, porque a maior parte do trabalho que vamos fazer com nossos filhos vai ser de relação, vai ser de criar disciplina, vai ser de passar valores, vai ser de ajudá-lo a organizar-se, de ajudá-lo a ter um pensamento crítico, de ajudá-lo a ter uma empatia com o outro, de saber a como relacionar-se com o outro. E isso tudo, a Torre Rosa não te vai ensinar. É material de divisão larga, não te vai ensinar. Vale? Isso é só com muito trabalho de adulto preparado. E o último conselho que me gostaria de dar, e que vai um pouco de la mano do conselho anterior, é que a ansiedade de la mamá Montessori é real. E eu não diria só a ansiedade de la mamá Montessori, mas eu diria a ansiedade de la mamá a secas, não? Nós temos uma carga emocional muito grande. Muitas vezes não temos ajuda de nossa pareja, temos que trabalhar fora, temos que trabalhar em casa, temos que cuidar, a vezes não é só de um ninho, mas a vezes pode ser de 2 ou 3 ninhos, de la mascota, de la suegra, de nossa madre, de la pareja, não? Temos muitas coisas que fazer e muitas vezes não recebemos ajuda de nadie. Temos que fazer tudo isso solas. Isso tudo acaba sendo uma carga. E quando em cima hacemos homeschooling ou afterschooling, a vezes essa carga é tão pesada, tão pesada, que vas a ter que optar. Ou eu cuido de mim, ou eu sigo com o trabalho comigo. Isso é real, eu passei por isso, eu estive muitíssimos meses sem tocar um material Montessori comigo, sem fazer nada comigo, porque não me sentia bem. Porque tinha que trabalhar, tinha que estar 12 horas fora de casa todos os dias, em cima era um trabalho que a mim não me gostava, que tinha ali meus problemas, não? Também tinha meus problemas familiares, tinha meus problemas de saúde, não? Porque eu tive um tempo que tive problemas de saúde mental e sinceramente não tinha ganas, não podia, não estava bem para fazer nenhuma atividade comigo. E isso não foi durante um dia ou durante 2, isso foi durante semanas, incluso meses. Então, isso é algo que nadie habla a respeito, pero é algo que é muito real. A ansiedade, ela existe e ele é muito pesada. E vai ter momentos que vas a querer deixá-lo tudo sencillamente porque sentes que já não podes mais. Porque tu estás em um burnout. Isso ocorre, vale? O conselho que te posso dar para esses momentos é o de escuchar a ti mesma e permitir-te, porque de nada vale forçar a ser algo quando tu não estás bem. Vale? Isso foi algo que eu aprendi antes incluso de ser madre. Antes de ser madre,
quando eu não conhecia nada de Montessori, eu tinha um perro e me interessava muito por el mundo canino. Eu sempre fui muito, muito freak. Me interessava muito nas coisas do mundo canino, do adestramento, da etologia. E uma coisa que sempre os adestradores nos ensinavam era que nunca forces uma sessão com um perro quando tu não estás bem, porque isso vai acabar sendo transmitido para o perro. E essa máxima também vale para os ninhos. Se tu não estás bem, não te forces. Não vayas a apresentar-lhe materiais a tu hijo solo porque o material ha custado muito dinheiro, porque tu has tirado muito tempo preparando uma atividade, porque tu crees que tu hijo se está quedando para trás, ou porque está terminando o período sensível. Todas essas histórias que nos comem a cabeça e que ao final nós acabamos fazendo a atividade com o hijo por obrigação, sendo que nós não estamos bem, nos forçamos e ao final o resultado acaba sendo péssimo, porque nós não estamos bem e é quando surgem os lloros, os gritos, é quando o material Montessori, em lugar de ser algo para ajudar a tu hijo, se acaba transformando em um instrumento de tortura e tu hijo já não vai mais a querer ver materiais Montessori delante nunca mais. Isso são coisas que ocorrem, são reais. A gente não habla nas redes sociais, porque nas redes sociais estão para falar de lo bonito, não estão para falar de lo feio. E lo feio também existe e é necessário ser hablado a respeito. Vale? Se tu estás nesse ponto, tens que dar-te um tempo para ti. Porque a carga mental, ela existe, ela é real para todas as madres. Pero quando em cima também hacemos homeschooling ou afterschooling, é outra coisa mais para ser cuesta arriba e que te vai entrar o pensamento de lo dejo porque não vale a pena. Cuidado, vale? Descansa, tira um dia para ti, um dia, uma semana, 2 semanas, é o tempo que tu necessites. Montessori não é só estar com materiais, ou com livros, ou com documentais, ou com visitas a museus. A vezes, só de estar com tu hijo vendo uma película de Netflix e comendo palomitas, também acaba sendo ser Montessori. De uma maneira ou de outra, dependendo. Se tu já has começado tu trabalho como adulto preparado, quando tu já tens tu visão treinada a respeito de poder interpretar aquilo que tu hijo vai trazer para ti, incluso ver uma pele um sábado por la noite se pode acabar transformando em um trabalho Montessori também. Então, não te cobres tanto, vale? Pero isso sim, tens que aprender, tens que organizar-te e tens que buscar um mentor ou uma mentora para ajudar-te nesse processo. Porque senão nunca vas a ter essa visão que te he hablado. De acordo? Pues, este era o vídeo que queria deixar para ti. Ao final ele acabou durando muito mais tempo do que eu havia imaginado, pero bueno, espero que te haya ajudado. Vou deixar por aqui alguma etiqueta de algum vídeo antigo meu que habla sobre o adulto preparado, que habla sobre esses temas que te he comentado, por se queres aprofundar um pouco mais. E recuerda que fazer Montessori em casa não tem que ser uma obrigação, tem que ser um momento de conexão. Quando tu has decidido fazer Montessori em casa com tu hijo, era porque tu querias dar-lhe o melhor, era porque tu querias viver uma experiência bonita com ele, que a lo mejor tu não has vivido quando eras niña, e queres agora viver com tu ninho.
Entonces, no transforma isso em uma obrigação, porque se tu lo transformas, pues aí sim vai perder esse sentido em tudo. Se necessitas ajuda, se crees que estás prestes a abandoná-lo, pide ajuda, ¿vale? Eu tenho um programa personalizado, que se chama Programa Personalizado Logra Ser um Adulto Preparado. É uma mentoria individual em que tu puedes elegir e estar comigo 4 semanas ou 8 semanas, dependendo de tuas necessidades, dependendo de lo que te viene melhor, para poder ajudar-te nesse processo de transformar-se em um adulto preparado, porque no momento que tu empiezas a compreender de lo que va de verdade a ser Montessori, compreenderás que os materiais estão muito bem e são importantes, pero eles não são tudo, ¿vale? O mais importante é essa relação que temos com nossos niños. Pero hay que conocer como llegar a ele. ¿De acuerdo? Eu vou deixar aqui abaixo o link para que tu puedas entrar em contato comigo, para que tu puedas saber mais a respeito do programa personalizado. E te espero no próximo vídeo. Um beijo, hasta a próxima.